Abra um livro didático e hoje nós vamos iniciar com português. Verbos no imperativo. Para iniciarmos com verbos no imperativo, nós precisamos lembrar primeiro o que são verbos. Então, lembrando, as palavras que indicam ação são chamadas de verbos, certo? Por exemplo, andar, passear, dançar, fritar, correr, falar, são ações, não são? Não indicam que eu estou fazendo algo? Então, são verbos. Agora, professora, mas ali está dizendo verbos no imperativo. Como assim verbos no imperativo? Os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou uma instrução, como as palavras, por exemplo, amassar, amasse, corra, frite, são verbos no imperativo. Eles estão ou dando uma ordem, ou dando uma instrução. Nós vamos ver alguns exemplos de verbos no imperativo, mas tem que lembrar, verbo indica uma ação. No imperativo é quando aquela palavra está indicando uma ordem, um pedido ou dando uma instrução, ok? Nós já vamos ver exemplos deles. A Valentina quer falar? Pode falar, Valentina. É que todos os verbos terminam com R, né, prof? Não, nem todos. Depende da conjugação, tá? Por exemplo, Tipo, eu corra. corro. Eu corro. Corro é um verbo, mas também tem o correr, tá? Depende da conjugação dele. Pessoal, nós vamos para a seção palavras de cá para lá, verbos no imperativo. Número 1 está dizendo o seguinte: releia a advertência que aparece na receita. A advertência é aquele retângulo ali, está escrito atenção em amarelo, certo? Atenção, peça para um adulto que ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Prestaram atenção em algumas palavras ali? Agora nós vamos ver se vocês conseguem identificar os verbos no imperativo que tem ali. Vamos lá. Letra A, terceiro ano. Qual das palavras a seguir indica uma ação? Quem pode me dizer? Ajude. Ajude. Ajude, adulto ou bifinho. Ajude, tá pedindo para fazer algo, né? Então é ajude. Deixa eu só a prof autorizar aqui a entrada do Theo. Deixa ele conectar para ele participar da aula. Hoje nós temos uma visita, a mãe da Manu. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, prof. Tudo bem? Conectou, Theo? Tá ouvindo a prof, Theo? Sim. Muito bem. Theo, nós estamos no livro didático, página 49, de português. Theo, lá na letra A, os amigos já responderam qual é a palavra que indica uma ação. Então, os amigos responderam que a palavra que indica uma ação é a palavra ajude. Então, faça um X lá na palavra ajude. Agora vamos continuar, tá, Theo? Acompanha na letra B. Pinte nessa advertência outras palavras que indicam ação. Terceiro ano, lá na advertência, naquele retângulo que está em amarelo. Vamos começar pela primeira palavra. Qual é a primeira palavra que está indicando ali? Peça. Peça é uma ação? Sim. Sim. Está pedindo Peça para um adulto. para pedir alguma coisa. Então, pode pintar a palavra peça. Prof, de qualquer cor? Qualquer cor, vocês podem escolher. Pode até circular com lápis de escrever, ok? Ok. Então, lá na número 1, naquele retângulo amarelo, circulem a palavra peça, que é um verbo que está indicando uma ação. É um verbo, ou seja, essa palavra está indicando uma ação. Continuando. Peça para que um adulto
peça para um adulto que o ajude a fazer. E aí, nesse pedaço? Ajude. Ajude. Tem mais? Adulto. Fazer. Adulto não. Ajude e fazer. Circula lá, então, a palavra ajude e a palavra fazer. Terceiro ano, nós já circulamos 3 palavras. Peça, ajude e fazer, certo? Vou ler de novo. Atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Qual a próxima palavra que é indicando uma ação? Frite. Sim, frite. Então, circula lá a palavra frite. Pessoal, a Júlia Carvalho entrou agora, a prof só vai retomar um pouquinho com ela e vocês prestem atenção para ver se fizeram corretamente, ok? Boa tarde, Júlia. Boa tarde. Júlia, acompanha aqui a prof. Nós estamos na página 49 de português, verbos no imperativo. Ali na letra A, pediu para fazer um xizinho na palavra que indica uma ação. Uma ação é algo que a gente esteja fazendo, né? Então, ali, ó, ajude adulto ou bifinho, a palavra que é um verbo que indica uma ação é a palavra ajude. Então, faz um X ali na letra A, na palavra ajude. Fez, Armando, lá na página 49, um X na palavra ajude da letra A? Ó, prof, na verdade, bifinho, ele é em... Diminutivo. Ele é... Hã? Diminutivo de bife. É. Mas não é verbo, tá? Posso continuar, Júlia? Júlia, lá na letra B diz o seguinte. Pinte nessa... Prof, na verdade, não era isso que eu ia dizer. É que ele tem o S, ele não é só um bife. Isso, é no plural aí. Tá? Quando é mais de um, é plural. Júlia, lá na letra B diz o seguinte, pinte nessa advertência outras palavras que indicam ação. Então, lá na advertência, é aquele que está em amarelo, aquele retângulo que está em amarelo. Então, os amigos pintaram as palavras peça, que é uma ação. Circula a palavra peça, Júlia, depois tu pinta coloridinho, tá bom? Circula com lápis de escrever primeiro. A palavra peça. Depois a palavra ajude. Tá acompanhando, Armando? Já circulou, Armando? Peça, ajude. Depois, fazer, Júlia. E por último, frite. Então, são 4 palavrinhas que têm que estar destacadas ou circuladas lá no retângulo amarelo. Acompanhou, Júlia? Continuando, então, terceiro ano. As palavras que indicam ação são chamadas de... verbos. Muito bem. Número 2. Leia um trecho de outra receita com mandioca. Bolinho de mandioca com queijo. Ingredientes. 1 quilo de mandioca amarela, 50 gramas de mandioca de manteiga derretida, 3 gemas, o sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 200 gramas... Você pode repetir porque travou aqui todo mundo? Posso. Bolinho de mandioca com queijo. Ingredientes. 1 quilo de mandioca amarela, 50 gramas de manteiga derretida, 3 gemas, sal a gosto, 3 xícaras de chá de farinha de trigo. 2, prof, não 3. Perdão, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 200 gramas de queijo de Minas curado em cubos e óleo. Página 50.
Agora, você vai completar o modo de preparo com os verbos do quadro. Os verbos são, olha aí exemplos de verbo no imperativo. Escorra, descasque, amasse, frite, recheie. Terceiro ano. Modo de preparo. Eu vou pedir para cada aluno responder uma, ok? Número 1. Júlia de Macedo. Qual é o primeiro verbo que eu vou completar ali ao lado do número 1? Antes de cozinhar um alimento, quando ele tem casca, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Amasse. Oi, Larissa? Larissa, repete que a prof não entendeu. Era a Júlia, prof, que estava falando. Ah, fala, Júlia. Amasse? Eu tô muito travada. Não é amasse. Para tirar a casca. Como é que a gente tem que fazer? Descasque. Então, lá ao lado da número 1, vocês vão escrever a palavra descasque. Fala, Júlia de Macedo. Pode falar, Júlia. Tá com a mão levantada. De letra maiúscula. Eu não falei nada, prof. Não, é a Júlia Carvalho. Prof, maiúscula ou minúscula a letra? Maiúscula. Posso responder? Pode, Júlia, só um pouquinho. Tu vai responder a segunda, tá, Júlia? Porque a Júlia já respondeu a primeira, a Júlia de Macedo. Então, terceiro ano. A número 1. Posso responder uma? Pessoal, a prof vai seguir a ordem aqui. Pode deixar que a prof vai pedir para todo mundo responder uma, tá bom? A prof vai só seguir a ordem para a prof não se perder aqui, não mandar um aluno responder 2 vezes e outro aluno não responder nenhuma. Então, vamos lá. No modo de... Prof, Oi, André. a minha internet caiu. Onde vocês estão? Estamos na página 50, lá no modo de preparo. Ao lado da número 1, você vai ter que escrever a palavra descasque. Letra maiúscula. Caiu depois. Início de frase. Terceiro ano. Agora eu vou ler para vocês como é que ficou essa frase. Repete que travou. A prof vai repetir Pessoal, a professora vai repetir a primeira frase, ok? Da forma completa como ficou. Número 1. Descasque a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia. Macia quer dizer molinha. Professora, tá dando muito eco. Não consigo entender nada. A Júlia tá com o áudio aberto. Júlia, feche seu áudio, por gentileza. Pessoal, mantenham sempre o áudio fechado. Abram ele quando a prof autorizar para falar, tá bom? Vou repetir de novo porque Só um pouquinho, Helena. Eu vou repetir porque o áudio da Larissa estava dando eco. Professora. Oi. Pode falar. Pode falar, Larissa. Tô te ouvindo. Pra mim, na verdade... Não, é que você entra fácil muito. Pessoal, não abre o áudio sem a prof autorizar, senão vira bagunça, tá bom? Larissa, pessoal, Não entendi nada que você falou. a prof vai repetir na página 50, tá, Larissa? Ainda tem aluno com áudio aberto, pessoal. Vou repetir, então, na página 50, a número 1, modo de preparo, ok? Na número 1, vocês teriam que completar com a palavra descasque. Escrevam lá. Ao lado do número 1, a palavra descasque, de letra maiúscula. Completou a Larissa com a palavra descasque na número 1? Sim, prof. Então, agora a prof vai ler como ficou o número 1 completo.
Descasque a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia. Mateus. Segunda frase, Mateus. O que que... Ô, prof, era a Júlia Carvalho. A professora Carvalho. está seguindo a ordem da prof, tá, Isis? Todos vão Mas ler. você tinha dito que a Júlia Carvalho ia responder a segunda. A prof vai seguir essa ordem que tá aqui, tá bom? Tá, Júlia? Já chega a tua vez, só um momento. Mateus. O que que tem que fazer com a água, Mateus? É na segunda, prof? Segunda. Na segunda escorra a água e amasse a mandioca até virar um purê. Isso mesmo. Terceiro ano. Segunda palavra que vocês têm que completar, também de letra maiúscula. Escorra. Escorra a água e amasse a mandioca até virar um purê. Fala, Helena. Ô, prof, deve ser a internet da Larissa, porque o áudio dela pra mim tá dando interferência e o seu não. Tá bom, não tem problema. A prof repete se for necessário. Fala, Sofia. Eu posso responder a terceira, professora? Ou a quarta, ou alguma dessas? A gente vai fazer o seguinte a partir de agora para que a nossa aula fique bem organizada. A professora vai chamar um por um, tá bom? Todos vão responder, todos os 21 que estão aqui vão participar da aula. Só que aí vai seguir a minha ordem aqui. Eu só peço que, se por acaso trocar de lugar e a prof chamar um aluno que já respondeu, vocês avisem. Prof, esse já respondeu. Mas fiquem tranquilos que todo mundo vai responder, cada um na sua vez. A prof só vai seguir essa ordem que está aparecendo na minha tela, ok? Vamos lá, então. Felipe, completa para a professora agora. Lê para a professora agora número 2. O Felipe lê a número 2. E depois a Emanuele vai completar as 3. Tá. Felipe. Sofia, fecha o áudio. Pode começar, Felipe. 2. Junte e agemos, misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o sal a gosto. Muito bem. Número 3, Emanuele, agora. A 3. Leia. A 3. Por fim. Leia, filha. Felipe. Por fim, adicione aos poucos a farinha de trigo. Frite. Isso. Não, antes de fritar. Antes de fritar, tem que fazer o quê? Rechear. Amassar. Amasse. Vamos lá na número 3, terceiro ano. Amasse, com 2 S's. Amasse até dar ponto e deixar de grudar nas mãos. Maiúscula, professora. Tudo maiúsculo. Aqui sim. Aqui é maiúsculo porque está iniciando a frase, tá bom? Descasque, escorra e amasse é maiúsculo porque está iniciando a frase. Amasse com 2 S's. Valentina, número 4. Leia e já complete, por gentileza. Molde a massa em bolinhos, recheie com cubos de queijo. Tá, Posso só um dizer a pouquinho. próxima? Só um pouquinho. Ou não? Até queijo. Terceiro ano, a número 4, então, a Valentina respondeu. Molde a massa em bolinhos, vírgula, recheie
é letra minúscula, porque está no meio de uma frase e não é um substantivo próprio, ok? Então, é letra minúscula, a palavra recheie. O prof, ela treina o molde, a massa em bolinhos e... Ali onde está branco, tu tem que escrever a palavra recheie. Não, mas no molde, a massa em bolinhos. Isso. Depois da palavra bolinhos, você escreve recheie. Depois da palavra recheie, agora, André, é você que tem que completar, porque aqui você está aparecendo do lado da Valentina, tá? André, molde a massa em bolinhos, recheie, continua. Molde a massa em bolinhos, recheie com cubos de queijo e frite em óleo quente. Muito bem, até dourar. Terceiro ano, então ali, na número 4, a primeira palavra que vocês vão completar é a palavra recheie. Depois, com cubos de queijo e frite. Letra minúscula também, é um substantivo comum e está sendo escrito no meio de uma frase, ok? Frite em óleo quente até dourar. Número 5, Mariana, pode ler. Abre o teu áudio, Mariana. Ô, prof. Mariana, o teu áudio deve estar muito baixo, porque a gente está vendo você mexer a boca, mas não está saindo som. Júlia, pode ler então a número 5, enquanto a Mariana arruma ali. Júlia Carvalho. Retire os bolinhos do óleo com uma espumadeira e coloque-os para escorrer sobre um papel toalha. Muito bem. Continua armando ali embaixo. Abre teu áudio, Armando. Acabou de queijo e até dourar. Não, lá embaixo, Armando. Rendimento. Aonde, prof? No finalzinho do quadrinho roxo. Rendimento. Rendimento 6. Porção. Porções. E lá embaixo? Tempo de preparo 50 minutos. Muito bem. Terceiro ano. Vamos só conferir então como ficou o modo de preparo. Acompanhe a leitura da professora, ok? Descasque a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia. Escorra a água e amasse a mandioca até virar um purê. Junte a manteiga derretida e as gemas, misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o sal a gosto. Número 3. Por fim, adicione aos poucos a farinha de trigo. Amasse até dar ponto, ou seja, até deixar de grudar nas mãos. 4. Molde a massa em bolinhos. Recheie com cubos de queijo e frite em óleo bem quente até dourar. Retire os bolinhos do óleo com uma espumadeira e coloque-os para escorrer sobre o papel toalha. Ele rende 6 porções e o tempo de duração desse preparo é de 50 minutos. Pode falar, Felipe. Ô, prof, quando a gente faz uma vez esse preparo todo, dá 6 bolinhos? Isso. A quantidade de ingredientes que foi usado nessa receita, ele vai render 6 bolinhos desse tamanho, mais ou menos, Felipe. Tá? Uhum. A quantidade de ingredientes que foi usado nessa massa, ela rende 6 bolinhos. Terceiro ano, todo mundo conseguiu acompanhar? Sim. Prof, Oi? você pode repetir a 1 e a 4? Não fala no microfone. Pode fechar o áudio. Me deixa em paz. Marina, fecha o áudio. 1. Descasque, Marina.
Pega o lápis, escreve lá, descasque. Letra maiúscula, início de frase. Descasque. E a número 4. Não, depois do descasque. Escorra. Escorra. Pessoal, fecha o áudio. Pronto. Fecha o áudio, Marina. A número 4 você precisa também, Marina? 4. Molde a massa em bolinhos recheie. Com cubos de queijo e frite. Na número 4, as palavras são, primeiro, recheie e depois frite. Recheie e frite. Pessoal, ali embaixo tem um lembrete que eu já expliquei para vocês, mas vou repetir. Os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou uma instrução, ou seja, aquelas palavras que estão indicando ordem, instrução ou pedido, são chamadas de verbos imperativos. Ali, ó, descasque, escorra, amasse, recheie, frite, são exemplos de verbos no imperativo, ok? Continuando o terceiro ano. Fala, Helena. Ô, prof, você colocou já para filmar? Já. Página 51, terceiro ano. Vou continuar lendo e vou escolhendo o aluno para responder, ok? Agora o próximo é o Cauã. Número 3. Leia a piada a seguir. Esta terra não dá nem mandioca. Eu vou ler toda a piada e depois eu vou fazer as perguntas. Prestem atenção, porque cada aluno vai responder, ok? Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido lá no meio do Brasil. Encontrou um camponês descansando na rede e começou a sua pesquisa. Essa terra dá feijão? Feijão não dá, não senhor. Dá milho? Ah, que eu saiba não. Então dá cana? Cana? Mas imagina, cana não dá não. E mandioca? Mas de jeito nenhum. Não dá nem mandioca? Quer dizer, então, que não adianta mesmo plantar nada nela? Plantar? Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. Entenderam? Ô, prof, Oi? ali é mais de um jeito algum. Não entendi, Isis. Você tinha falado outra palavra que eu não tinha... Eu não me lembrei, mas era algum que estava ali escrito. Eu devo ter falado nenhum, mas é o mesmo entendimento. Algum e nenhum, tá bom? Ô, prof, Oi. eu não entendi a piada. Agora nós vamos entender, tá bom? A partir das perguntas, vocês vão entender qual é a graça da piada. Pelo sorriso, alguns alunos já entenderam, né? Lembra que nós conversamos que o queijo que chega na casa de vocês, ele não vem pronto da natureza. Ele passa por um processo, certo? Não é a natureza que dá o queijo. A partir do leite que é tirado da vaca, ele passa por um processo. E aí, depois da industrialização, se faz o queijo. Ali, a graça da piada é a seguinte. O moço está perguntando se a terra dá. A terra não dá. A terra produz, né? A partir do momento que a gente plantar, regar, cuidar daquela planta, aí sim ela vai dar frutos para a gente poder colher. Mas a terra não dá as coisas, ela produz. Entenderam? Entendeu, Júlia, qual é a graça da piada? Não. O moço perguntou se a terra dava mandioca. Ele disse que dá, a terra não dá. Porque, na verdade, a terra não dá as coisas mesmo. A terra, ela produz a mandioca, o feijão, o milho. Mas ela vai produzir a partir do momento que a gente preparar essa terra. A gente tem que plantar a semente, a gente tem que regar, né? A gente tem que cultivar. Para aí sim, quando ela tiver... Professora, eu achei engraçada a piada.
Aí sim a gente vai lá retirar da natureza. Professora, Oi? pode ler do começo? É porque travou tudo. Oi? Eu entendi agora, mas eu não achei muito engraçada, não. Tudo bem. Piada é assim. Tem gente que acha graça, tem gente que não acha. A Valentina vai falar rapidinho para eu repetir a leitura para Marina, ok? Valentina. Eu não entendi. Professora. Pessoal, fecha os áudios e levanta a mão para falar. Tá bom? Prof, a piada igual eu concordo com a Júlia, a piada dá para entender, mas eu não achei graça, não. Normal. Tem gente que acha e tem gente que não acha. Lembra que a gente está trabalhando em filosofia? Pessoal, fechem os áudios, por gentileza. Lembra que a gente está trabalhando em filosofia e opiniões diferentes? Nós estamos em 22 participantes. Não quer dizer que os 22 vão concordar que a piada teve graça. Mas tem aluno que achou graça porque riu e tem aluno que não achou. São opiniões diferentes, né? Que a gente precisa fazer sempre... Só um pouquinho, pessoal. O que a gente precisa fazer é sempre respeitar a opinião do outro. E eu vou pedir novamente para que vocês respeitem quando a professora pedir para vocês levantarem a mão para poder abrir o áudio para falar, tá? Senão, a gente sempre... Ó, faltam 4 minutos, 3 minutos e 50 para acabar a nossa aula e a gente ainda tem uma página para fazer. A prof vai ter que voltar em mais uma chamada com vocês. Quem é que estava com a mão levantada, quer falar? Fala, Isis. Ô, professora, na verdade é que a Valentina ela quase nunca ri das piadas. Que ninguém... É a opinião dela, ela pode não achar graça. O que a gente precisa fazer, lembra lá em filosofia? Respeitar a opinião do outro, certo? Vamos dar continuidade, então? A prof só vai ler novamente para a Marina, porque ela precisa entender para poder responder, ok? Esta terra não dá nem mandioca? Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Encontrou um camponês descansando na rede e começou sua pesquisa. Essa terra dá feijão? Feijão? Não dá não, senhor. Dá milho? Ah, que eu saiba, não. Então dá cana? Cana? Mas imagine, cana não dá não. E mandioca? Mas de jeito algum. Não dá nem mandioca? Quer dizer, então, que não adianta mesmo plantar nada nela? Plantar? Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. Entendeu agora, Marina? Não travou agora? Felipe, pode falar. Não travou. Muito bem. Pode falar, Felipe. É lugarejo? É, um lugarzinho pequeno. Um vilarejo, sabe? Ah, tá. É que eu achava que já tinha começado por ali a piada, mas não. Não. Pessoal, olha só. Faltam 2 minutos. Eu vou pedir para vocês o seguinte. Enquanto a professora envia um novo link, peguem o lápis de escrever, fraquinho, e vão grifando para a professora os verbos que aparecem no texto. Lê novamente, se necessário. Não grifa muito forte para depois, se errar, poder apagar. E faça com lápis de escrever. Enquanto a professora envia um novo link, ok? O que significa grife? Risca, circula ou risca embaixo da palavra. Tá bom? Tá. Fala, Felipe. Ô, prof, tipo assim, eu risquei uma palavra que era um verbo. Eu tenho que riscar toda essa palavra que tá no texto ou só uma vez? Só uma vez. Só uma vez? Obrigado. De nada. Pessoal, a Pro vai finalizar aqui e em uns 2, 3 minutinhos eu já envio lá. Enquanto isso, vão grifando os verbos, ok? Oi, Helena. Vai cair, Helena, mas pode começar a falar. Ô, prof, é que eu não quero responder. O quê? Eu não quero responder em uma página de hoje. Ô, Helena, vale nota a participação, só não esquece, tá bom? Tá. Pessoal, vou finalizar aqui e já envio um novo link. Enquanto isso, vão circulando aí os verbos.